Foi um daqueles jogos em que o placar parece simples, mas a explicação está na eficiência. Este é o canal Não Viu o Jogo. Fica comigo que eu vou te contar a história da partida. O Santos venceu o Coritiba por 2-0 no Couto Pereira pela Copa Betano do Brasil e, como a ida tinha sido 0-0, levou a vaga com 2-0 no agregado. O resultado não nasceu de um domínio amplo em volume, mas de uma diferença muito clara. O Santos transformou seus melhores momentos em gol, enquanto o Coritiba produziu mais finalizações, teve mais bola, mas quase não obrigou o goleiro adversário a trabalhar. O começo já mostrou um jogo de contraste. O Coritiba tentou ter presença, circulou mais a bola e procurou o campo de ataque com frequência. Só que essa posse não virou controle real perto do gol. O Santos foi mais direto naquilo que importava. Mesmo com menos posse, encontrou os lances mais limpos no primeiro tempo. E num confronto de volta, depois de um empate sem gols na ida, essa diferença pesou muito. O Coritiba terminou com mais chutes no jogo, mas essa é uma estatística que precisa ser lida com cuidado. Foram 13 finalizações, só uma no gol. Isso mostra volume, mas também mostra dificuldade para transformar presença ofensiva em ameaça clara. O Santos finalizou menos, só 7 vezes, mas acertou o alvo em 2, e essas 2 bolas no alvo foram exatamente os 2 gols. Aos 20 minutos, o lance aparece num momento em que o Santos já encontrava espaço para acelerar a jogada. Gabriel Bontempo recebe em condição de finalizar, a defesa não consegue fechar a tempo e o chute termina em gol. Pouco depois, aos 28 minutos, veio o golpe que praticamente mudou o peso da partida. A jogada nasce em bola parada, o Santos leva a presença para a área, Adonis Frias ganha a disputa pelo alto e cabeceia para fazer o segundo. Não foi um gol de pressão longa, mas foi um gol de eficiência e execução. O Coritiba teve bola, teve chegada e tentou responder. Só que a resposta parou no mesmo problema: muita tentativa, pouca precisão. O time cruzou bastante, buscou lados do campo, mas produziu pouco em finalização realmente perigosa. O primeiro tempo deixou a sensação de que o Santos tinha entendido melhor onde o jogo poderia ser decidido. No segundo tempo, o Coritiba precisou correr atrás de um placar pesado. As mudanças aumentaram a presença ofensiva, com Breno Lopes, Gustavo, Renato Marques e Lucas Taverna entrando ao longo da partida. O time seguiu tentando empurrar o Santos para trás, mas a produção continuou mais territorial do que decisiva. O Santos, com vantagem de 2 gols, passou a administrar o cenário. Não teve a mesma necessidade de propor, e isso aparece no número de cortes e bloqueios. Foram muitos alívios defensivos, sinal de um time que aceitou defender a área e proteger o resultado. Gabriel Brazão fez uma defesa, e esse dado também ajuda a explicar o jogo. O Coritiba teve volume, mas não teve pressão limpa o suficiente para transformar o goleiro santista em personagem central. Do outro lado, Pedro Rangel não fez defesa, porque os chutes certos do Santos terminaram dentro do gol. Também chama a atenção a diferença nos passes errados. O Santos errou mais passes, perdeu mais fluidez em vários momentos, mas isso não comprometeu o resultado porque a vantagem já estava construída. O Coritiba errou menos, teve mais precisão na circulação, mas essa precisão ficou distante da área e não virou qualidade suficiente no último terço. Gabriel Bontempo foi importante porque abriu o placar no momento em que o jogo ainda estava equilibrado. O gol dele mudou a obrigação do Coritiba. Adonis Frias teve peso enorme no resultado. Além do gol de cabeça, participou de uma partida em que o Santos precisou defender bastante depois da vantagem. Neymar apareceu como um dos jogadores mais ativos ofensivamente do Santos, com finalizações e presença em jogadas de ataque, ainda que sem gol. Pelo Coritiba, Josué foi um nome relevante na construção. Participou muito do jogo, organizou passes e tentou dar continuidade às ações ofensivas. Pedro Rocha também apareceu pelo volume de finalizações, mas sem a eficiência necessária para mudar o placar. O placar refletiu a eficiência, não o volume. O Coritiba teve mais bola, atacou menos vezes, só que foi muito mais decisivo quando encontrou as oportunidades. A ida em 0-0 deixou tudo aberto. A volta foi resolvida em 8 minutos do primeiro tempo. Depois disso, o Santos administrou, defendeu a área e sustentou a vantagem. A lição do jogo é simples. Em mata-mata, volume sem direção não basta. O Santos não precisou atacar muito para decidir, precisou acertar quando o jogo ofereceu a chance.